Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse nós vamos aprender como calcular probabilidade para uma variável aleatória que siga uma distribuição binomial com determinados parâmetros. Esse arquivo aqui, binomial, normal, Excel, você pode encontrar na minha página www.inf.ufsc.br/tio-marcelo. Lá vai ter um link específico para este arquivo e para outros arquivos que são utilizados nos vídeos que eu disponibilizo no meu canal no YouTube. Certo? O meu canal no YouTube, para quem não sabe, é o canal mreis39. Lá você tem vários vídeos disponíveis sobre análise exploratória de dados, análise de séries temporais, análise bidimensional, várias coisas estão disponíveis lá para vocês. Ok? Muito bem. Vamos imaginar então que eu tenho uma situação de distribuição binomial. Uma variável que tem a distribuição binomial é uma variável aleatória discreta. E vamos imaginar que ela siga a distribuição binomial com os parâmetros n, 20. O experimento vai ser realizado 20 vezes, que a probabilidade de sucesso num experimento, isoladamente, é de 10%. Certo? Esses são os dois parâmetros necessários para definir a distribuição binomial. Então, a gente pode obter a probabilidade de fracasso, que seria o complementar de P, seria 1 menos P. Então, como é que a gente faz a fórmula no Excel? Sempre começando com igual, 1 menos o conteúdo da célula B3. Ok? 1 menos B3, a gente tem esse resultado, e vamos obter, então, 0,9. Então, temos isso. Esses dois produtos aqui eu vou calcular agora, mas mais adiante nós vamos entender por que eles estão calculados aqui. Então, n vezes p vai ser o número de realizações do experimento pela probabilidade de sucesso, n vezes p. Então, o conteúdo da célula B2 vezes o conteúdo da célula B3. O vezes no Excel sempre um asterisco. Então, está o resultado aqui 2. E o n vezes 1 menos p vai ser o 20 vezes 1 menos p, que é o valor do B4. E com isso a gente tem o resultado calculado. N vezes P, 2, e N vezes 1 menos P, 18. Esse N vezes P é o valor esperado de uma variável aleatória x que siga uma distribuição binomial com parâmetro N, 20 e parâmetro P, 0,1. Então, centro de massa da distribuição vale 2. Esse é o valor esperado, número de sucessos em 20 realizações com a probabilidade de sucesso individual 0,1. Bom, então aqui o que a gente tem? Se a variável, o experimento vai ser repetido 20 vezes, a variável aleatória x, número de sucessos em 20 realizações, pode assumir os valores de 0 até 20. É um espaço amostral finito. São 21 possibilidades. E como é que a gente faz o cálculo, então, desses valores? Probabilidade x igual a 0, 1, etc. A gente faz, ou usando aquelas fórmulas que foram mostradas, vocês podem achar em qualquer livro de estatística e probabilidade, ou a gente pode usar uma função do Excel, que faz isso a gente apenas fornecendo os valores dos parâmetros e o valor que a gente está procurando. Então, no Excel, vocês podem procurar aqui na aba Fórmulas, por mais funções, função Estatística. E se vocês descerem aqui, vão ver que há um monte de distribuições já pré-programadas dentro do Excel. Certo? Tem a distribuição normal, tem a distribuição gama, Q quadrado, distribuição T, e tem também a distribuição binomial. Distribuição binomial, aqui a função retorna a probabilidade da distribuição binomial do termo individual. Esse é o nome formal da distribuição binomial que nós estamos estudando. Então, a gente aperta aqui o valor e temos os argumentos que serão necessários. O S é o número de tentativas bem-sucedidas, é o valor de x que eu estou procurando. Nesse caso aqui, é o valor 0 que está na célula A9. Então, eu venho aqui e seleciono célula A9. Posteriormente, o número de tentativas é o número de tentativas independentes, é o valor do n, que eu vou pegar lá da célula B2. Mas lembrem-se, eu vou querer arrastar essa fórmula para baixo. Então, o número de tentativas tem que ser sempre o mesmo, 20. Tá? O número de tentativas aqui, total, é o número que eu tenho que obter. Então, esse B2 eu tenho que transformar em referência absoluta. Então, o que eu faço? Eu seleciono e aperto a tecla F4. Ele coloca um cifrão antes do B e um cifrão antes do 2, transformando então o conteúdo dessa célula como referência absoluta. Probabilidade S é a probabilidade de sucesso em cada tentativa, é o valor do P.
que nós pegamos aqui na célula B3. Pronto. E também, como no caso do N, eu tenho que transformar isso em referência absoluta. Seleciona e aperta F4, aparece um cifrão antes do B e um cifrão antes do 3. E agora, cumulativo. Eu poderia calcular a probabilidade acumulada até cada um desses valores aqui que eu tenho na distribuição binomial, mas eu não quero fazer isso, eu quero encontrar as probabilidades individuais. Então, veja, se eu fosse cumulativo, eu usaria verdadeiro. Para a função de probabilidade de massa, eu vou usar, então, falso. Essa função probabilidade de massa é a probabilidade individual. Repare que o Excel já calculou a probabilidade de x igual a zero. Então, a gente dá um OK aqui e ele apresenta o resultado calculado. Agora, o que a gente deve fazer? A gente deve arrastar esse valor até o final. Então, o cursor está branco aqui, você puxa ele para o canto inferior direito até ele ficar preto e pode arrastar até o final, fazendo. Então, o Excel faz todos os cálculos. Observe que as probabilidades são mais altas para os valores mais próximos de zero. Por que isso acontece? Porque a probabilidade de um sucesso individual é baixa, 0,1. Tá? Reparem que a probabilidade de ocorrerem 20 sucessos é irrisória. É 1 vezes 10 na menos 20. É um valor muito baixo de probabilidade. Tá? Para a gente visualizar melhor isso, pessoal, vamos construir um gráfico, colocando no eixo vertical desse gráfico essas probabilidades aqui, e no eixo horizontal os valores que a variável pode assumir. Coloque o cursor numa área vazia da planilha e venha aqui em Inserir. Vamos pedir um gráfico de colunas, o gráfico mais simples aqui, colunas agrupadas 2D. Não tem nada no gráfico, não se assuste, a gente vai preenchê-lo agora. Puxa ele para cá. E agora a gente aumenta o tamanho dele para ficar melhor a visualização. E agora, selecionando o gráfico, vamos selecionar os dados. Como? Aperte o botão direito do mouse e aparece aqui, Selecionar dados. Muito bem. Vamos adicionar que dados? Não precisamos colocar o nome da série, só vai ter uma série aqui, não precisa de legenda. A gente vem aqui em Valores da série e selecionamos as probabilidades que serão colocadas no eixo vertical. Então, o Excel já apresentou-as para a gente. Observem, né, que aqui no eixo horizontal não estão os valores da variável x, estão os valores genéricos de 1 a 21. Nós vamos ter que mudar isso. Então, a gente aperta aqui em OK. E vamos mudar o rótulo do eixo horizontal. A gente vem aqui em Editar e vamos colocar os valores que a variável x pode assumir, de 0 a 20, os valores corretos. Ao fazer isso, reparem que o Excel já trocou aqui embaixo. A gente dá um OK. Tudo pronto, selecionar a série corretamente, o rótulo do eixo horizontal também, a gente dá OK. E finalizamos a primeira parte do gráfico. Agora temos que modificá-lo. Como assim? O gráfico não está correto. Tem alguns defeitos. Primeiro, não precisamos de legenda. A gente clica na legenda aqui e aperta Del. Outra coisa importante. Um histograma ele tem barras justapostas. Isso aqui é um gráfico de colunas. As barras estão com espaço entre si. Nós temos que eliminar isso. Como é que a gente faz? Clique sobre os dados. Só ver, reparem que eles ficam todos selecionados. Aperte o botão direito do mouse até aparecer aqui, Formatar série de dados. Pressionando aqui, aparece já de cara essa expressão, largura do espaçamento, que ele dá uma largura de 150%. O que eu vou fazer? Vou reduzir isso a zero. Bom, repare que já desapareceu lá a distância entre as barras. E eu vou, para facilitar a visualização, eu vou mudar a cor da borda. Ele colocou aqui a cor automática, eu vou colocar uma linha sólida. Não azul, vou colocar uma linha preta. Certo? Repare que ele já fez essa linha preta lá. Posso fazer outras mudanças aqui, mas não vou fazer isso no momento. Então, fechar aqui, já tenho o gráfico mais ou menos esquematizado. Agora eu preciso colocar alguns títulos. Eu venho aqui, quando a gente repare, quando a gente seleciona o gráfico, aparece aqui ferramentas de gráfico. Tem opções de design e tem opções também de layout. Título do gráfico, por exemplo, acima do gráfico. Probabilidades binomiais. Por exemplo, o título dos eixos, o eixo horizontal principal, são os valores de x. Então, a gente pode colocar aqui
simplesmente os valores de x. E no título do eixo vertical, pode fazer um título girado, só para o leitor saber que se trata das probabilidades. Muito bem. Então, vocês percebem que com esse valor pequeno de 0,1, as probabilidades ficam acumuladas aqui próximas aos valores mais baixos. Porém, se eu mexer nisso aqui, vai mudar tudo. Por exemplo, se essa probabilidade de sucesso passar para 0,2, olha o que acontece. Repare, há um deslocamento. Agora, o valor esperado vale 4. Está vendo? Agora, o centro de massa está aqui no 4. Se isso aqui passar para, por exemplo, 0,25. Veja, o valor esperado igual está agora no 5. Agora, não sei se vocês estão percebendo. Olha o formato que é essa distribuição. Olha como é que era antes. 0,1. Você tinha uma situação aqui assimétrica. À medida que esse valor do 0,1 vai tendendo para o 0,5, reparem que você vai ter uma distribuição cada vez mais simétrica. 0,3, 0,4. E vamos deixar tudo exatamente igual, 0,5. Observe o formato. Isso aqui é uma distribuição normal. Pode ser aproximado para uma distribuição normal. Isso é uma propriedade que muitas distribuições, todas as distribuições, dependendo de alguma coisa ali, elas vão acabar tendendo a normal. Que propriedades são essas? No caso da binomial, quando o produto NP e o produto N vezes 1 menos P, ambos forem maiores ou iguais a 5, a distribuição pode ser aproximada por uma distribuição normal com esta média aqui, N vezes P, e com uma variância igual a N vezes P vezes 1 menos P. Certo? Mas aqui nós estamos apenas mostrando para vocês como é que é esse formato aqui, vocês saberem como fazer o cálculo da distribuição binomial. Certo? Então, obrigado e até a próxima.